Ilustres colegas, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início a esta sessão, que é já a sessão número 27 do curso de arrendamento urbano, contando hoje com a honrosa presença da senhora doutora Rita Xavier de Brito, que nos irá falar sobre a denúncia nos contratos com prazo para fins não habitacionais. Senhora doutora, muito obrigada pela disponibilidade, é uma honra tê-la connosco neste curso. Passo a apresentar uma nota curricular da senhora doutora, dizendo aos colegas o seguinte. A senhora doutora Rita Xavier de Brito é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, tem frequência de pós-graduação em Direito das Empresas pelo IDET, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É advogada, sócia da Uria Menendez Proença de Carvalho desde 2019, que integrou em 2007 como advogada estagiária. As suas principais áreas de prática são o imobiliário e o urbanismo. Presta assessoria em transações imobiliárias de compra e venda e de desenvolvimento de ativos imobiliários, relacionados designadamente em centros comerciais, edifícios de escritórios, empreendimentos turísticos e reabilitação urbana, bem como em operações de financiamento à aquisição, refinanciamento e reestruturação de empresas do setor imobiliário e turístico, incluindo a aquisição de portfólios de empréstimos hipotecários. Conta igualmente com experiência em projetos de energias renováveis. É reconhecida pelos principais diretórios jurídicos internacionais, tais como o Chambers and Partners, o Legal 500 e o Best Lawyers in Portugal. É professora da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Escola de Lisboa e Porto, no curso de pós-graduação em Direito Imobiliário. Senhora doutora, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada. Obrigada eu. Antes de mais, boa tarde a todos os participantes. Obrigada à doutora Ana Santos também pelo convite que me dirigiu. É um gosto poder fazer parte deste curso de arrendamento e, antes de mais, congratular também pela iniciativa, que já vi que é um sucesso. Está aqui a chegar ao fim e eu, enfim, aproveito para agradecer ainda a oportunidade que me foi dada de fazer parte. De facto, o tema do arrendamento em geral é um tema que deveria ser simples e atendível a todas as pessoas, advogados ou não advogados, mas infelizmente não é o caso e é muitas vezes um tema que gera mais dúvidas do que certezas. E também com esta nota preliminar decidi trazer aqui, no fundo, à discussão, nesta sessão, um tema específico, muito detalhado, mas que, de facto, também, a meu ver, gera bastantes dúvidas de interpretação, tem gerado, sobretudo nos últimos tempos, e por isso parece-me que vale a pena aproveitarmos aqui esta hora para prestarmos alguma atenção a ele. E o tema é precisamente a denúncia nos contratos com prazo certo para fins não habitacionais. Pronto. Decidi escolher precisamente os contratos para fins não habitacionais, não só pela minha prática, porque a minha prática profissional foca-se essencialmente em contratos de arrendamento para fins não habitacionais, ou seja, poucas vezes lido no âmbito profissional com arrendamentos habitacionais, mas também porque, como nesta altura do campeonato, já no final do curso, provavelmente já todos os participantes saberão, as regras relativas ao arrendamento habitacional são regras bastante mais apertadas e imperativas na lei.
E, portanto, por conseguinte, onde há mais dúvidas seria precisamente no âmbito dos contratos para fins não habitacionais, porque aí, em princípio, haveria maior elasticidade e mais liberdade contratual dada às partes nos arrendamentos para definirem, no fundo, o escopo da sua relação contratual. Pronto. Eu vou passar aqui alguns slides que preparei para esta apresentação, sobretudo para nos guiar. Começaremos, no fundo, por abordar aqui as notas gerais sobre a denúncia como uma forma de cessação do contrato de arrendamento. Depois entraremos então nas especificidades dos contratos para fins não habitacionais, partindo do princípio geral, para depois então ir aos detalhes do que é a denúncia por parte do arrendatário e a denúncia por parte do senhorio, tal como está previsto na lei, e as dúvidas que, quer num caso, quer no outro, nos geram. Relativamente às notas gerais sobre a denúncia, e também fazendo aqui, no fundo, uma resenha histórica do que é o regime do arrendamento, só lembrar que aquilo que é chamado como novo regime do arrendamento já não é assim tão novo quanto isso, porque ele já foi aprovado em 2006. E daí para cá já teve inúmeras alterações, provavelmente mais alterações do que os anos decorridos. Eu decidi centrar aqui as principais alterações, até porque nos permite verificar que isto é uma matéria que, de certa forma, acaba por fluir de acordo também com, muitas vezes, a cor política, no fundo, pelo facto de ser uma matéria que abrange e, de certa forma, toca direitos sociais, como é o caso do direito à habitação, e, por isso, matérias sensíveis que acabam por ser abordadas mais à esquerda ou mais à direita, mais para a frente ou mais para trás, também consoante aquilo que seja a vontade política em cada momento. E é precisamente por isso que temos tido tantas alterações e é também por isso que é uma matéria tão difícil de a pessoa estar sempre atualizada e a par. Eu decidi centrar aqui, no fundo, só para nos concentrarmos nas principais alterações, aquilo que foi depois da aprovação do novo regime do arrendamento urbano em 2006, a alteração, eu diria, mais profunda que se deu em 2012 com a intervenção, no fundo, da Troika no nosso país e que, de certa forma, veio flexibilizar e liberalizar o regime do arrendamento. E depois daí para cá o regime foi, de certa forma, tornando-se menos flexível e mais protetor também da posição do arrendatário, que tinha sido bastante liberalizada em 2012 com a lei 31. E assim tivemos uma primeira alteração em 2014, primeira dentro destas que eu manifesto aqui, que são aquelas que trouxeram mais alterações. Tivemos uma primeira em 2014 que veio essencialmente alterar também o regime do despejo e os regimes transitórios para os contratos de arrendamento antigos, e antigos significa, quero dizer, os contratos celebrados antes da entrada em vigor do NERRAU em 2006. Matéria essa sobre a qual eu não me vou pronunciar nesta apresentação, porque daria para muitas outras sessões. Depois tivemos a alteração aprovada pela lei de 2018, lei número 30 de 2018, que veio aprovar um regime específico para a proteção das pessoas idosas ou com deficiência que não estivessem protegidas ao abrigo do regime transitório aplicável aos contratos celebrados antes de 2006. Depois tivemos em 2019 a aprovação da Lei 13 de 2019, que veio novamente introduzir alterações no sentido de proteger os inquilinos. Aliás, a própria lei assim o refere, o próprio título da lei identifica especificamente que o objetivo desta lei era, de facto, a aprovação de medidas destinadas a corrigir aquilo que se entendia serem situações de desequilíbrio entre a posição de senhorio e a posição de arrendatário. E depois daí, desde 2019 para cá, ainda foram aprovadas outras leis que eu não identifiquei aqui, porque não têm, no fundo, qualquer impacto na matéria que nos traz aqui hoje sobre a denúncia. Mas, desde logo, a Lei do Orçamento de Estado, em 2020, o Orçamento de Estado de 2020, que veio alterar, sobretudo, o regime transitório aplicável aos contratos de arrendamento celebrados antes de 2006.
E depois a lei do Mais Habitação deste ano, que também vai introduzir alterações desde logo ao regime transitório novamente. Centramos-nos agora então no nosso tema, que tem que ver basicamente com a forma de cessação do contrato de arrendamento através da denúncia. Para chegarmos à forma de cessação, precisamos de dar um passo atrás, que é o de saber quais é que são os tipos de contrato de arrendamento que existem. E para este efeito, é a própria lei que acaba por aplicar a dicotomia entre contratos celebrados com o prazo certo e contratos de duração indeterminada. Portanto, isto, no fundo, é a dicotomia que está ela própria prevista na lei. Relativamente aos contratos com prazo certo, no regime habitacional, a lei é bastante detalhada, e ela própria também já foi sendo alvo de várias alterações, desde o NERRAU de 2006, referindo de forma sucinta que, em princípio, o contrato de arrendamento com prazo certo não pode ter um prazo inferior a 1 ano, nem pode ter um prazo superior a 30 dias, salvo nos casos em que o contrato seja celebrado para fins transitórios, caso em que o contrato tem que o prever expressamente e tem que dizer qual é que é esse fim transitório. Nos contratos de arrendamento para fins não habitacionais, a lei limita-se a dizer que vale a liberdade contratual, portanto o prazo é livremente estipulado de acordo com aquilo que as partes pretendam, com algumas nuances essas que vieram a ser alteradas ao longo do tempo e, sobretudo, desde a lei de 2019, vieram a ficar mais apertadas, de forma a que hoje, como veremos daqui a pouco, acabamos por ter exceções que são de tal ordem amplas que, se calhar, já não poderemos dizer que, afinal, os contratos de arrendamento para fins não habitacionais têm um prazo que é livremente estabelecido pelas partes. Já lá chegaremos. Por outro lado, temos os contratos de duração indeterminada, que estão previstos na lei, no fundo, quais é que são as formas de saída desses contratos. As formas de saída desses contratos são, por excelência, através da denúncia, porque os contratos duradouros, sem terem um determinado prazo certo, a forma de sair desses contratos é através da denúncia. Pronto, e aqui depois importa terem atenção os conceitos que são usados, até porque os conceitos que são utilizados na lei à data 2, desde 2006 com o NERRAU, não são aqueles que tínhamos na lei do arrendamento urbano de 1990. Portanto, isto se calhar para os colegas que já praticam, no fundo, atividade há bastante mais tempo e que chegaram a praticar ao abrigo do RAU, pode haver aqui uma confusão de conceitos, até porque a própria lei assim o faz. Por exemplo, aquilo que a lei hoje chama de denúncia, ou melhor, aquilo que a lei antigamente chamava de denúncia, hoje em dia chama-se oposição à renovação. Portanto, que está previsto, por exemplo, para os contratos com um prazo certo, que se renovam automaticamente se nada for dito em contrário, a não ser que haja uma oposição à renovação. Antigamente falava-se em denúncia. Hoje em dia, a lei fala em denúncia para os contratos de duração indeterminada. Quando os contratos têm um prazo certo, a forma de se opor à renovação dos contratos, repito, quando a renovação esteja prevista, já não é através de uma denúncia, mas sim através da oposição à renovação. Isto, no fundo, são conceitos, mas os nomes e aqui a nomenclatura também importa, e já veremos mais à frente como também nos contratos para fins não habitacionais esta confusão de conceitos gera dúvidas na interpretação da lei. Portanto, como dizia, então, em função do tipo de contrato, temos diferentes formas de cessação do mesmo. Se for um contrato com prazo certo, automaticamente renovável, a forma de fazer cessar o contrato será através da oposição à renovação. Se for um contrato de duração indeterminada, a forma será através da denúncia. Depois temos outras formas de cessar o contrato, que estão genericamente previstas na lei, desde logo a revogação, por mútuo acordo entre as partes, a resolução em caso de incumprimento, ou a caducidade, nos casos do artigo 1055 do Código Civil, que prevê os casos de caducidade do contrato. O caso mais exemplar será um contrato com prazo certo que não prevê a renovação automática, ou que exclui, na verdade, a renovação automática, esse contrato no final do seu tempo caduca.
Chamar aqui só a atenção para o artigo 1080 do Código Civil, que prevê expressamente que as formas de cessação do contrato são imperativas. E dilo aqui sim de forma bastante clara. Portanto, a forma de fazer cessar os contratos de arrendamento são aquelas que estão previstas na lei e não outras. Portanto, não há outras formas que não aquelas que estejam previstas na lei. Relativamente à denúncia, é uma forma de cessação do contrato unilateral, apenas por uma das partes, por oposição, por exemplo, à revogação, que pressupõe ser a revogação do contrato por mútuo acordo, que pressupõe o acordo de ambas as partes. Não depende de nenhuma causa ou nenhum motivo em concreto, portanto, a denúncia opera independentemente de ter ou não havido um incumprimento. Aliás, pressupõe precisamente isso, porque se se pretender terminar o contrato em virtude de um incumprimento, então a forma correta seria através da resolução, nos termos do 1083 do Código Civil. E, por último, pressupõe também que opera durante um período de vigência do contrato. Está um contrato de duração indeterminada, precisamente porque não tem um fim à vista. Ao longo da vigência do contrato é que se poderá, então, denunciar o mesmo. Ficamos, então, aqui no regime da denúncia dos contratos de arrendamento para fins não habitacionais. Como eu dizia, o regime geral será o de que as partes podem livremente estabelecer o regime que pretendem aplicar ao contrato em concreto. E isto é o que resulta do 1110, número 1 do Código Civil. Só que este regime, que vinha sendo liberal desde o NERAL, foi acentuado com a Lei de 2012, na Lei de 2019 veio a ser mitigado. E mitigado de forma bastante avultada, ao ponto, como eu digo, que à data de hoje já não sei se é assim tão certo dizer que o princípio geral é o da liberdade das partes nos contratos para fins não habitacionais. Desde logo, por referência aos prazos, nos contratos para fins não habitacionais, apesar do 1110 manter um princípio geral no seu número 1 de que as regras são livremente estabelecidas pelas partes, prevê depois, por exemplo, relativamente a contratos com prazo certo, há um prazo mínimo de 5 anos obrigatório para o senhorio, é o que consta do número 4, quando se preveja uma renovação automática, ou dito de outra forma, quando não se preveja no contrato expressamente que o contrato caduca no seu termo e que, portanto, não há renovações automáticas. E depois também prevê um novo regime de denúncia ou de regras de denúncia por parte do senhorio no novo artigo 1110-A, que foi introduzido também por esta lei e que já vamos ver em maior detalhe. Relativamente à denúncia por parte do arrendatário. Não havendo nada na lei, eu aproveitei para pôr aqui no fundo um slide com o artigo 1110, na redação que foi aprovada pela lei de 2019, identificando as alterações face à lei de 2012. E aqui conseguimos ver como esta mitigação da liberdade contratual foi de facto aprovada por esta lei de 2019, veja-se já com um governo socialista por oposição ao governo de PSD que tínhamos em 2012. Enfim, também ele provavelmente pressionado pela intervenção da Troika, porque as alterações ao regime do arrendamento estavam elas próprias previstas no memorando da Troika. Mas, seja como for, não há dúvida que neste hiato de tempo, e provavelmente também pelo próprio decurso do tempo e as situações que se foram verificando em matéria de duração de contratos e de cessação de contratos de arrendamento para fins não habitacionais entre 2012 e 2019, a verdade é que em 2019 se precisa a necessidade de vir mitigar esta liberdade contratual que estava prevista para os contratos de arrendamento comerciais.
E aqui vê-se essas nuances ou exceções ao princípio geral. É, desde logo, aquilo que eu disse, em primeiro lugar, que é o senhorio não se pode opor nos primeiros 5 anos, independentemente do prazo, ou seja, um contrato que tenha um prazo de 3 anos, que preveja a renovação automática, considera-se perante o senhorio automaticamente estendido por 5 e não por 3 no seu prazo inicial. E depois o prazo de renovação, ele próprio também foi ajustado para um prazo de 5 anos mínimo. Portanto, mesmo, repito, um contrato que tivesse um prazo de duração inicial de 3 anos e previsse a sua renovação automática de 3 anos, esta liberdade contratual que permitiu às partes, no fundo, estipular no contrato supostamente aquilo que era a sua intenção, a lei veio sobrepor-se a essa intenção e veio, a partir de 2019, dizer que isso deixava de ser admissível e, portanto, haveria aqui uma proteção por um prazo mínimo de 5 anos. Relativamente à denúncia por parte do arrendatário, nós não temos na lei nada especificamente a regular esta matéria, naturalmente em matéria de arrendamentos para fins não habitacionais, não é? Uma matéria para fins de arrendamentos para fins habitacionais está bastante claro na lei e muito especificado, até porque tem natureza imperativa. Agora, relativamente aos contratos para fins não habitacionais, não havendo uma regra específica que regula a denúncia por parte do arrendatário, então aplicar-se ao regime geral do artigo 1110, número 1, que estabelece que a regra é livremente estabelecida pelas partes. Só que veio a ser preferido um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça em 2021, na verdade, de 20 de maio de 2021, sobre esta matéria, que, de certa forma, veio, pelo menos a meu ver, ou na nossa prática, e na minha opinião, revolucionar a forma como se interpretava esta regra da liberdade contratual atribuída pelo 1110 às partes nos contratos para fins comerciais ou não habitacionais. Porque este acórdão do Supremo Tribunal de Justiça vem dizer que o arrendatário tem sempre o direito de denúncia, ou seja, o que o artigo 1110, número 1, vem estabelecer é que as partes podem regular livremente as regras relativas à denúncia, mas regular as regras relativas à denúncia pressupõe que a denúncia exista. Ou seja, não é possível simplesmente suprimir o direito de denúncia, porque isso seria, no fundo, um direito inviolável que existe por força da imperatividade do artigo 1080, como eu dizia há pouco, que vem prever quais é que são as formas de cessação dos contratos de arrendamento, prevê a denúncia e, portanto, o arrendatário tem sempre um direito de denúncia. O que é permitido às partes, num contrato de arrendamento para fins não habitacionais, é assim regular os termos em que essa denúncia existe. Dito de outra forma, relativamente aos contratos para fins habitacionais, a lei prevê a forma, os prazos de pré-aviso e as condições em que o arrendatário pode denunciar o contrato. Isso está previsto no artigo 1098 do Código Civil. Este artigo 1098 do Código Civil não se aplica aos contratos para fins não habitacionais, não porque seja permitido às partes simplesmente suprimir o direito de denúncia ao arrendatário, mas sim porque se permite às partes afastar as regras aplicáveis ao direito de denúncia por parte do arrendatário que estão previstas para o regime habitacional. Vem ainda esclarecer que este regime que está previsto para os contratos para fins habitacionais aplicar-se-á supletivamente, como de resto o artigo 1110 já também define relativamente a todas as regras relacionadas com a duração e a cessação dos contratos de arrendamento para fins não habitacionais. Portanto, nessa parte,
o acórdão não inova. Onde o acórdão inova, sim, é na medida em que estabelece que passa a ser proibido às partes simplesmente excluir um direito de denúncia por parte do arrendatário. E isto é importante porque tinha sido, pelo menos, ou vinha a ser entendido genericamente a partir desde 2012, com a liberalização do regime do arrendamento, que nos contratos para fins não habitacionais as partes poderiam decidir aquilo que mais lhes convinha. E, portanto, desde que tivesse expressamente previsto no contrato, aquilo que estava dito no contrato era o que valia. E agora já não é bem assim. E não é bem assim, quer dizer, não é bem assim considerando este acórdão do Supremo. É evidente que nós em Portugal não temos a regra que existe no sistema anglo-saxónico do precedente, não é? A rule of precedent, portanto, aquilo que está definido pelo tribunal naquele caso não tem necessariamente que se aplicar nos casos seguintes que possam vir a ser julgados em tribunal, mas evidentemente que dá aqui uma orientação que não podemos ignorar, eu acho. E toca num ponto essencial, que é o de saber se podemos ou não podemos confiar naquilo que está dito no contrato. E a partir do momento em que um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça vem dizer que não é possível excluir o direito de denúncia do arrendatário, isto pode contrariar aquilo que tenha sido expressamente previsto pelas partes num contrato de arrendamento. E isto não é... a relevância disto é de tal ordem, sobretudo em matérias onde nós trabalhamos, onde eu trabalho diariamente, com investidores, sobretudo da ótica do senhorio, evidentemente. Na ótica do arrendatário também pode ser relevante, mas eu digo isto é sobretudo relevante na ótica do senhorio, que tem que saber se, ao celebrar um contrato com prazo certo, pode ou não pode contar com esse prazo certo. Porque a partir do momento em que prevemos que o arrendatário pode denunciar, e tem que estar previsto os termos em que o arrendatário pode denunciar, se o contrato não o prevê, e o tribunal entende que não o prevendo, então, como é um direito não renunciável, vai-se aplicar o regime habitacional. Isso significa que um proprietário que queira confiar num contrato, digamos, de 5 anos, em bom rigor, não tem essa garantia de renda de 5 anos. Não tendo essa garantia de renda de 5 anos, isto tem um impacto económico no valor do seu imóvel. E quem diz depois do seu imóvel, diz também do financiamento que esteja associado a esse imóvel e por aí adiante. Esta é a relevância do tema. Por outro lado, ainda relativamente a isto, coloca-se a questão de saber se esta interpretação do tribunal faz sentido em todos os casos. Dou-vos um exemplo. Aquilo que de inspiração do sistema anglo-saxónico nós chamamos de operações de sale and leaseback, que vemos várias no mercado, que é não mais do que parecida a uma locação financeira, só que não tem a intervenção de um banco. No fundo, vamos imaginar uma empresa que tem bastante património, uma empresa fabril, por exemplo, que tem bastante património e pretende alavancar-se nos seus próprios imóveis, procurando um investidor imobiliário, vendendo os seus imóveis a esse investidor e, em simultâneo, celebra contratos de arrendamento para poder continuar a utilizar o imóvel. Ou seja, ele não precisa de ser proprietário dos seus imóveis para poder usá-los. A sua atividade pode continuar a ser exercida independentemente de ser ou não ser proprietário daquele imóvel. Para poder encaixar dinheiro e obter liquidez imediata, decide vender os imóveis a um investidor imobiliário e há de contínuo celebrar um arrendamento que lhe permita continuar a usar o imóvel. Isto é perfeitamente lícito. Do ponto de vista económico e financeiro, pode fazer sentido às empresas para obter liquidez sem recorrer à banca ou a outro tipo de players no financiamento imobiliário e consegue, no fundo, encaixar aqui um encontro de vontades entre um investidor imobiliário e uma empresa
ou fabril, ou uma fábrica, por exemplo. O investidor imobiliário, quando decide entrar neste negócio, naturalmente que paga um determinado preço, assumindo uma determinada renda. Ou seja, paga o preço, assumindo que aquele inquilino se vai manter naquele imóvel por um determinado prazo. Normalmente são prazos longos, imaginemos 10, 15 anos, até por encontro de vontades, porque da mesma forma que o investidor tem interesse em adquirir para garantir um determinado rendimento estável e, por conseguinte, interessa-lhe um prazo longo, também para o inquilino, se usa aquele imóvel de tal forma que até era o proprietário, também vai ter interesse em garantir que tenha um prazo alargado de utilização do imóvel. Portanto, tipicamente, nestes casos, os arrendamentos são, de facto, longos. Um investidor que adquira um imóvel nestas circunstâncias e que, portanto, pressupõe que paga um preço, assumindo que vai ter uma determinada renda, faz sentido dizer-lhe que, apesar de celebrar um contrato de 10 ou 15 anos, em bom rigor, o inquilino tem o direito de denunciar todo o tempo? Parece-me que não, porque isso quebra um pressuposto económico essencial do negócio, que é assegurar uma renda durante um determinado prazo. Do ponto de vista do inquilino, também é assim, não é? O inquilino só encaixa o preço porque vai, depois de encaixar o preço e adquirir essa liquidez, pagar durante um X tempo a renda. E esse X tempo está contemplado, económico e financeiramente, em função do preço que encaixou. Ou seja, dito de outra forma, o preço não seria aquele se o arrendamento que garante estabilidade de rendas àquele senhorio fosse outro. E a partir do momento em que o arrendatário pode sair antes do prazo inicialmente previsto no contrato, então essa estabilidade desaparece. No exemplo que eu estou a dar, parece-me que existe um pressuposto do negócio que não é compatível com uma interpretação da lei no sentido de que não é possível às partes excluir o direito de denúncia por parte do arrendatário. Por outro lado, quando leio o 1110 do Código Civil, número 1, também não me parece evidente que a lei diga, pelo menos na letra da lei, que conste claro que não é possível às partes, de facto, suprimir. Quando a lei, e passo a ler, diz que as regras relativas à duração, denúncia e oposição à renovação dos contratos são livremente estabelecidas pelas partes, não me parece que esteja a dizer necessariamente que a regra não possa ser a sua supressão. Porque não, quer dizer, isso é uma regra. Dizer que não se aplica parece-me que é uma regra. Mas, enfim, manifestamente o Supremo entendeu de outra forma e considera que, para as partes poderem regular, é pressuposto que esse direito exista. Não está na esfera da disponibilidade, digamos assim, das partes, que a regulação vá ao ponto de excluir o direito. Por outro lado, e ainda no fundo um terceiro argumento para a crítica que faço a este acórdão, não encontro um princípio que seja merecedor de tutela de tal ordem que imponha esta interpretação. Ou seja, não se tratando de um direito à habitação, tratando-se de contratos de arrendamento não habitacionais, e, portanto, vinga essencialmente contratos da esfera económica, não vejo que direitos essenciais existem que sejam de tal ordem críticos que imponham a necessidade de se prever que não é possível afastar o direito de denúncia por parte do arrendatário. Sobretudo quando pensamos que isto se aplica em desrespeito daquilo que as partes tenham escrito expressamente no contrato. Não é? Porque quando as partes não escrevem nada no contrato acerca da denúncia, admito que se possa entender que se aplica supletivamente o artigo 1098, número 3 do Código Civil, relativamente ao regime habitacional. Portanto, não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é quando as partes dizem expressamente que não é possível a denúncia e, não obstante, existe uma interpretação que diz que isso não é admissível, não está na esfera das partes poder fazer esse tipo de regra, digamos assim, plasmado no contrato.
Uma nota ainda adicional relativamente ao número 3, ao sumário, ao ponto número 3 deste acórdão. Diz-se no acórdão que a cláusula penal, que pressupõe sempre a violação de uma obrigação e culpa por parte do devedor. Ora, se o arrendatário está a exercer um direito imperativo de denúncia porque ele não pode ser afastado pelas partes, então essa cláusula penal não se pode aplicar, porque, por natureza, se o direito existe, retirar esse direito da esfera das partes não é admissível. Logo, uma cláusula penal que se imponha em virtude dessa retirada deixa de ser igualmente aplicável, porque ela é uma consequência de um ato que não estava na disponibilidade das partes. Isto vem referido no acórdão pelo facto de que o contrato que estava a ser analisado ou que no fundo foi trazido ao tribunal neste caso, previa algo que eu vejo muitas vezes na minha prática também, previa que se o inquilino denunciasse o contrato antes, no fundo, do seu prazo inicial, tinha que pagar as rendas até final. Ou seja, o inquilino não só não pode denunciar, como se o fizer, essa denúncia, no fundo, é como se fosse como não tida e, portanto, o inquilino tem que pagar as rendas até final do contrato. Este tipo de cláusula penal já vinha sendo analisada pelos tribunais antes deste acórdão e já havia, de certa forma, uma opinião, se não unânime, pelo menos maioritária, na jurisprudência, de que este tipo de cláusula penal era excessiva. E compreende-se porquê. Um inquilino que denuncia o contrato e, portanto, sai do imóvel, vai ter que pagar as rendas até final como se estivesse a cumprir o imóvel, ou seja, ele deixa de ter o gozo do imóvel e, não obstante, tem que pagar as rendas como se tivesse continuado a ter o gozo do imóvel. Não faz sentido. Por outro lado, se houve desocupação, em teoria, o senhorio vai poder arrendar aquele imóvel a terceiros. Então vai receber duplamente pela disponibilidade do imóvel. Não faz sentido. Portanto, considerava-se que nestes casos a cláusula penal não tinha a mínima adesão ao dano efetivamente incorrido pelo senhorio e, portanto, a cláusula penal era manifestamente excessiva. Sendo manifestamente excessiva, era permitido ao tribunal reduzi-la, de acordo com a equidade, nos termos do artigo 812 do Código Civil. Mas esta opinião já estava plasmada nos acórdãos, em geral. Havia uma opinião generalizada já nos tribunais, que impedia, no fundo, a aplicação de uma cláusula penal que obrigasse os inquilinos a pagar as rendas até final, mesmo que não usassem o imóvel. Não era preciso entrar nos conceitos da denúncia para chegar a essa conclusão. Portanto, aqui neste acórdão, o tribunal foi bastante mais além disso e veio, sim, dizer que, independentemente do tema da cláusula penal, a questão é que o direito de denúncia é um direito que está na disponibilidade do inquilino e que não é, no fundo, renunciável, por outras palavras, nos contratos para fins não habitacionais. Lembre-se. Enfim, é um tema que presta-se a discussão e gera muitas incertezas, sobretudo na hora de fazer negócios, em detrimento dos próprios inquilinos, porque, como isto gera incerteza no senhorio, o senhorio vai querer receber algumas garantias de que isto não vai ser usado e coloca quase na esfera do arrendatário o ónus de diga-me lá, você, como é que eu asseguro que isto não vai acontecer? E com esse tipo de restrições, elas em nada ajudam à realização do negócio e ao encontro de vontades. E, portanto, acaba depois por se enverdar aqui numa discussão que, se não fosse isto, seria de facto evitável. Relativamente à denúncia pelo senhorio, outra discussão, totalmente distinta, mas que veio, no fundo, a ser
que vem, no fundo, a passar a existir desde a aprovação da lei de 2019, da alteração ao NRAU de 2019, que veio a ditar um artigo 1110-A do Código Civil, que, sob a epígrafe de disposições especiais relacionadas com contratos de arrendamento para fins não habitacionais, relativas à denúncia e oposição da renovação por parte do senhorio, vem instituir série de termos relacionados com a denúncia por parte do senhorio, que eu transcrevi aqui para este slide. Quando vemos, portanto, genericamente, no fundo, repito, sob a epígrafe de disposições aplicáveis quer à denúncia, quer à oposição à renovação por parte do senhorio, depois o corpo do artigo limita-se a referir contratos de arrendamento para fins não habitacionais, em que o senhorio apenas, vem dizer no fundo que o senhorio apenas pode denunciar esses contratos nos casos previstos nas alíneas B e C do artigo 1101. O artigo 1101 é um artigo que está na secção aplicável aos contratos para fins habitacionais, de duração indeterminada, e diz que relativamente a esses contratos o senhorio pode denunciar esses contratos ou porque precisa do imóvel para habitação própria, sua ou dos seus descendentes, a linha A, que não consta aqui, ou para a realização de obras profundas, depois nos vai remeter para o regime jurídico das obras em prédios arrendados, um regime específico que tem que ser também observado, que consta da linha B do artigo 1101, ou então ainda a denúncia sem motivo, portanto uma denúncia ad nutum, nos termos da linha C, que carece basicamente de um pré-aviso de 5 anos. Mas tudo isto se aplica aos contratos de duração indeterminada, porque o 1101 é para contratos de duração indeterminada. Relativamente a contratos com prazo certo, para fins habitacionais, aplica-se o 1095 e seguintes, que não este artigo. E, portanto, nesses artigos não consta a denúncia por parte do senhorio. Consta sim, e está correto a meu ver, a oposição à renovação. Por outro lado, o artigo 1110-A vem também dizer que quando o senhorio procede à denúncia nos termos deste artigo, tem de indemnizar separadamente tanto o arrendatário como os trabalhadores do arrendatário pelos prejuízos que resultem da cessação do contrato de arrendamento. E depois vem regular, em termos, mais especificamente, os termos desta denúncia. Bom, há várias questões que este artigo levanta. A primeira é, desde logo, acerca do seu âmbito de aplicação. A epígrafe refere a oposição à renovação e a denúncia, mas depois o corpo do contrato refere apenas denúncia. E refere apenas denúncia por remissão para um artigo que só se aplica a contratos de duração indeterminada. Portanto, dá a entender que este artigo não se aplica aos contratos com prazo certo. Que diga-se, se não é o único que existe, é seguramente a esmagadora maioria. Eu nunca vi um contrato celebrado depois de 2006, para fins não habitacionais, com duração indeterminada. Já há vários contratos aos quais se aplica o regime da duração indeterminada, do regime dos contratos de duração indeterminada, mas por remissão do regime transitório previsto no NRAU, no artigo 26 e no artigo 28. Agora, contratos celebrados depois de 2006 e ainda mais depois de 2012, onde já se prevê a autonomia das partes para celebrar contratos com prazo certo, nunca vi um contrato de duração indeterminada. Ora, também não faria sentido ser aprovado em 2019 um artigo que é editado ao Código Civil por referência aos contratos com prazo, aliás, sim, supostamente sem prazo, para fins não habitacionais, se eles na prática não existem. Não faz muito sentido. Portanto, dá a entender que é um artigo que se pretende que tenha aplicação aos contratos com prazo certo. Mas depois, quando lemos o teor do artigo, ele não encaixa com os contratos com prazo certo, porque remete para um artigo que só se aplica aos contratos de duração indeterminada, não se aplica aos contratos com prazo certo. Portanto, fica a dúvida, a mim quer-me parecer que
ainda que fosse intenção aplicar este artigo aos contratos de arrendamento para fins não habitacionais com prazo certo, parece-me que do teor não se pode, no fundo, não se extrai esse âmbito de aplicação. Por outro lado, relativamente às situações em que, ao abrigo deste contrato, se permite ao senhorio denunciar os contratos. A remissão para a linha B e para a linha C do artigo 1101 quer necessariamente dizer, ao contrário, que as denúncias ao abrigo de contratos para habitação ao abrigo da linha A deste artigo 1101 não se aplica aqui, que é a linha que permite aos senhorios, em contratos para habitação, denunciar o contrato por necessidade de habitação própria ou dos seus descendentes. Poderia pensar-se, faz sentido que não faça a remissão, porque aqui estamos a falar de contratos para fins não habitacionais. Ora, se estamos a falar de contratos para fins não habitacionais, não faz sentido prever que o senhorio possa denunciá-lo para fins habitacionais. Mas eu acho que não é bem assim, porque é possível ter contratos para fins não habitacionais celebrados por referência a imóveis que estejam aptos à habitação. E muitas vezes vemos isso, por exemplo, em contratos celebrados com profissionais liberais, dentistas, clínicas, escritórios de advogados, desde logo. Há vários que estão, no fundo, operam, estão instalados em apartamento que seria apta à habitação. Portanto, se tem uma licença para fins não habitacionais, por exemplo, para a instalação de uma clínica, não é por isso que o proprietário não pode alterar para passar a ter uma licença de habitação se o uso estiver admitido no plano urbanístico, não é? E em princípio, ser um apartamento, seguramente estará previsto a sua possibilidade. Portanto, não vejo por que motivo se há de proibir, num contrato que tenha sido celebrado para fins não habitacionais, ao senhorio denunciá-lo para fins habitacionais, se esse fim é admissível pelo próprio imóvel. Mas pronto, a verdade é que o artigo proíbe. Portanto, só remete para a linha B e para a linha C, deixando de fora a linha A. Temos que interpretar isto no sentido de que deixar de fora foi propositado e, portanto, deixa de ser possível. Por outro lado, não sei se isto não significa também que deixa de ser possível ao senhorio aquilo que nós na gíria chamamos as break options, ou seja, celebrar em contratos, ou melhor, em contratos com prazo certo, prever que o senhorio possa sair antes de chegar a esse prazo, mas numa determinada data. Ou seja, não raras vezes temos contratos celebrados pelo prazo de 10 anos, mas em que o senhorio pode sair ao fim de 5 anos. Pode sair do contrato através de uma denúncia que está prevista no contrato. Ou então, se calhar, não lhe chamamos denúncia, se calhar chamamos-lhe revogação unilateral. E é aqui que eu chamo, no fundo, depois à colação, a questão dos termos e da confusão de conceitos que é aplicada, quer na lei, quer depois, provavelmente, na prática, na celebração, no fundo, na redação dos contratos de arrendamento. Se quando aqui se diz que o senhorio só pode denunciar nestes termos ao remeter para um artigo que só se aplica a contratos de duração indeterminada, então esta questão que eu estou a levantar agora não se coloca. Porque a possibilidade do senhorio fazer cessar o contrato antes do prazo através de uma revogação unilateral, chamemos-lhe assim, numa determinada data, não está excluída por este artigo, porque este artigo não se aplicaria a contratos com prazo certo. Mas se formos pela outra interpretação, então sim estaria limitada. Deixa dúvida. A minha interpretação é de que isto não cabe no âmbito de aplicação, ainda que não tenha sido provavelmente essa a intenção, mas parece-me que na redação final não cabe no âmbito de aplicação deste artigo os contratos para fins não habitacionais com prazo certo. Depois, relativamente aos prejuízos indenizáveis por parte do senhorio. Se o senhorio deduz a denúncia, o número 2
vem dizer que o senhorio tem que pagar uma indenização pelos prejuízos que essa denúncia causa. Desde logo, e pegando aqui até na interpretação que o acórdão do Supremo de 2021, que falei há pouco, fez para o inquilino, pegando nessa interpretação de que não faz sentido uma cláusula penal aplicada à proibição, a uma proibição que não está admissível na lei, que seria a proibição de denunciar, mas como não é possível nos termos da lei denunciar, então a cláusula penal não se poderia aplicar. Aqui eu faço o mesmo raciocínio, mas ao inverso, no fundo, ou ao invés, aqui no fundo para o senhorio, que é, se é admissível ao senhorio denunciar, então por que motivo é que o senhorio tem que pagar uma indenização? É um direito que vem acompanhado de um dever de indenização. O dever de indenização é suposto, ou suponho eu, um incumprimento. Aqui não. Aqui estamos a falar de um direito que é atribuído pela lei, mas que pressupõe um determinado pagamento de indenização. Enfim, pode-se questionar a bondade, mas a verdade é que a lei diz isso e, portanto, parece-me clara ao dizer que se quer denunciar tem que pagar uma indenização. A indenização é pelos prejuízos, e os prejuízos quer do arrendatário, quer dos trabalhadores. E eu acho que aqui depois levantam-se muitas questões acerca do âmbito desta indenização, ou seja, o que é que são os prejuízos causados aos trabalhadores por conta da denúncia, no fundo. Por exemplo, um inquilino que, por força da denúncia deste arrendamento, acaba por decidir abandonar a atividade, vamos imaginar um café, por exemplo, ou um restaurante, decide, por força da denúncia daquele arrendamento, em vez de deslocar o restaurante para um outro espaço, decide simplesmente abandonar a atividade, fazer uma nova atividade. Os trabalhadores que estavam alocados àquele restaurante, neste meu exemplo, são indenizados nos termos desta lei por parte do senhorio ou não? Eu tenho dúvidas que sejam, porque o número 2 diz que o que é indenizável são os prejuízos que comprovadamente resultem da cessação do contrato de arrendamento. Ora, não é necessariamente, digamos assim, necessariamente pela cessação do contrato de arrendamento que a atividade desaparece. Há aqui uma decisão, no fundo, do arrendatário motivada pela cessação do contrato de arrendamento, mas não exclusivamente por esse motivo de terminar a atividade. Mas poderia continuar a manter a atividade noutro sítio. Decide não o fazer. Ora, se decide não o fazer, está na esfera da sua decisão. Então, se está na esfera da sua decisão, inquilino, não deveria resultar comprovadamente da cessação do contrato de arrendamento por parte do senhorio. E não resultando comprovadamente da cessação do contrato de arrendamento por parte do senhorio, então não caberia no número 2 deste artigo. O que é que caberia, seguramente, a meu ver? Caberia aqui, sim, os custos incorridos, efetivamente, pelo arrendatário com, no fundo, a deslocação. Basicamente, passar a sua atividade, ou passar o seu estabelecimento, como diz a lei, passar o seu estabelecimento deste imóvel que ocupava o abrigo deste contrato de arrendamento que foi terminado para um outro imóvel que tenha procurado. Resulta também, a meu ver, eventualmente, embora provavelmente gerasse aqui bastante discussão, adicional de renda que o novo local que tenha sido encontrado por parte do arrendatário gerasse por contraposição à renda que estava a pagar no estabelecimento anterior. Só não sei exatamente até quando. Quer dizer, celebra um contrato por 5 anos, mas o contrato anterior supostamente era um contrato de duração indeterminada, portanto o senhorio poderia denunciá-lo, só que para o denunciar tem que pagar a indenização. Mas, então, se entretanto o arrendatário é deslocado para um novo espaço ao abrigo do qual que ocupa o abrigo de um contrato de arrendamento com prazo certo, por hipótese de 5 anos, o excedente de renda que vai ter nesse espaço
é indenizável durante esses 5 anos? Ou é indenizável até 1 ano? Ou até 2 anos? A lei não esclarece. Enfim, acho que seria uma decisão depois para o tribunal, para ser tomada pelo tribunal, em função do que se consideram prejuízos comprovadamente resultantes da cessação do contrato de arrendamento. Relativamente aos trabalhadores propriamente ditos, a lei fala em trabalhadores, portanto, no fundo, tudo o que sejam prestadores de serviços ou fornecedores estariam excluídos deste âmbito de aplicação. Indemnizar os trabalhadores em separado do arrendatário, suponho que signifique que aquilo que o arrendatário tivesse que pagar, por exemplo, com o despedimento de um trabalhador, não estivesse aqui previsto, porque se tem que indemnizar separadamente o arrendatário do trabalhador, quem tem o dever de indemnizar o trabalhador pelo despedimento é o arrendatário. Não é claro. Para mim não é claro. Por outro lado, teria de se averiguar também em que circunstâncias é que o trabalhador tem um prejuízo, novamente, que resulte comprovadamente da cessação do contrato de arrendamento. Ou seja, o nexo de causalidade aqui é essencial. Não pode ser uma mera possibilidade. Tem que ser, de facto, a razão que motiva o prejuízo que é causado no trabalhador. Por outro lado, prejuízos. Aqui sim, parece-me claro que não pode abranger lucros cessantes. Porque um prejuízo, no fundo, é um dano incorrido. Não é a perda de oportunidade ou a perda de lucros, no fundo, a futuro. E por fim, só dar nota aqui que o número 4 deste artigo vem esclarecer que não há aqui, no fundo, uma dupla indemnização nos casos em que o senhorio opte por denunciar o contrato ao abrigo deste artigo por causa de obras profundas que vai querer realizar no imóvel. Portanto, quando realiza obras profundas no imóvel que não sejam compagináveis com a manutenção do contrato de arrendamento, o senhorio vai denunciar o contrato ao abrigo do regime do RJOPA, do regime jurídico das obras em prédios arrendados, e é esse mesmo regime que prevê que o senhorio, nesses casos, tem que pagar uma indenização ao inquilino quando não cheguem a acordo relativamente a uma desocupação para um novo local. Portanto, essa é uma alternativa que está prevista no RJOPA. Se não chegam a acordo quanto a isso e preferem ir pela via da indenização, esse regime já prevê que o senhorio tenha que pagar uma indenização equivalente a 2 anos de renda, com um chão mínimo, portanto um valor mínimo que seja equivalente a 2 vezes 1/15 do valor patrimonial do imóvel, tal como consta da caderneta predial. Mas, pronto, para simplificar, assumamos os 2 anos de renda. O que aqui o artigo 4, o número 4 deste artigo vem dizer é: não há aqui uma duplicação de indenizações. Ou seja, se a indenização que está prevista no número 2 couber na indenização equivalente a 2 anos de renda, será essa, não é? Portanto, porque este valor é deduzido, esta indenização é deduzida da indenização equivalente aos 2 anos de renda, o que significa, na prática, que não podemos acumular as duas. Só uma nota adicional relativamente ainda a este artigo, dizer que eu ainda não me confrontei na minha prática profissional com um cliente que me pergunte precisamente temas que já estejam instalados a propósito deste artigo, o que também é um indício de que me parece que se tem vindo, de facto, a generalizar a opinião de que este artigo não tem aplicabilidade nos contratos com prazo certo, que são, repito, se não são os únicos, são manifestamente a esmagadora maioria dos contratos habitacionais, não habitacionais, aliás. E pronto, desta matéria, como digo, era uma matéria muito específica, mas que levanta muitas dúvidas. Isto, no fundo, é o que acabámos de falar aqui.
pretendido, no fundo, sumariamente elencar os principais problemas que o regime gera, repito, numa matéria que infelizmente deveria dar mais certezas, às pessoas, mas de facto gera bastantes dúvidas, a mim própria inclusive também. Não sei se há dúvidas. Muito obrigada, senhora doutora, por esta brilhante exposição. Creio que, na verdade, entretanto, surgiram aqui algumas questões no chat. Se a senhora doutora estiver disponível para responder, Certo. vamos então analisá-las. Portanto, vejo aqui uma primeira que pergunta se a linha C do artigo 1101 pode ser afastado por acordo das partes no contrato de arrendamento. Ou seja, se um contrato de duração indeterminada pode ser eterno para o senhorio. É uma excelente pergunta, é bastante pertinente, sobretudo porque sabemos que antigamente havia o regime do vinculismo, não é? Portanto, antes do NERRAL havia o que se chamava no gíria o vinculismo. Portanto, os contratos eram, de facto, para o senhorio, tendencialmente vinculísticos. Portanto, o senhorio não poderia sair do contrato sem motivo que justificasse essa saída. E, na verdade, portanto, só poderia sair naquilo que hoje está plasmado na linha A e na linha B do artigo 1101, ou seja, quer que fosse para a habitação própria, quer que fosse para a realização de obras profundas. Vamos lá ver uma coisa. É verdade que tendencialmente não é possível, porque não está na disponibilidade das partes, vincularem-se a obrigações perpétuas. Isto depois é uma discussão que, do ponto de vista teórico, pode dar pano para mangas, mas a regra geral é de que não há obrigações perpétuas. Não havendo obrigações perpétuas, um senhorio não poderia vincular-se a um contrato eternamente. A questão é que, se for admissível ao senhorio se terminar o contrato, ainda que seja por uma determinada causa, ou seja, tenha no fundo que invocar uma determinada justificação, que era aquilo que antigamente tinham, através da denúncia para a habitação ou para a realização de obras, a obrigação não é perpétua, porque há uma saída, ela tem que ser motivada. Pronto. Se era assim no regime antigo, por maioria de razão, hoje em dia também deveria ser possível, porque o que aconteceu foi a flexibilização ou a liberalização do regime, não foi ao contrário, não foi para passar a proibir às partes. Portanto, se me perguntam, eu diria que deveria ser permitido às partes, desde que seja dada uma possibilidade de saída ao senhorio, ainda que motivada, deveria ser admissível, porque se calhar essa é desde logo um dos pressupostos fundamentais da economia daquele contrato. Da mesma forma que eu há pouco dei o exemplo de porque é que num contrato de compra e venda simultânea com arrendamento pode fazer sentido proibir ao inquilino, num determinado prazo, denunciar o contrato, que é para garantir uma determinada estabilidade de renda ao senhorio que pagou um preço assumindo aquela renda. O contrário também é verdade. Também pode haver situações em que a economia do contrato pressuponha que o senhorio não pode sair durante um determinado prazo. E, portanto, num contrato de duração indeterminada, ele só poderia sair desde que se verificassem determinadas circunstâncias que motivassem essa saída. Não me choca e não me parece que o artigo 1110, número 1, a linha A, quando prevê que as partes podem regular ou estabelecer as suas regras aplicáveis a esse contrato, que não se pudesse limitar. Vamos ver. O artigo 1110-A, quando vem dizer que nos contratos de arrendamento não habitacional o senhorio apenas pode denunciar o contrato nos termos das alíneas B e C, eu não interpreto isto no sentido de dizer que então as partes não podem afastar a linha C. Eu acho que as partes podem afastar à mesma linha C. O que não pode é o senhorio aplicar à linha A. Pronto. É assim que eu interpreto, no fundo, este artigo 1110-A.
Doutora Rita, antes de passarmos à questão seguinte, se quiser deixar de compartilhar a tela, conseguimos vê-la em ecrã maior. Vou fazer isso. Isso Agora, mesmo. já está? Obrigada, obrigada. Ok. Se a doutora consegue ver aí a questão seguinte de um colega, Consigo. não está identificado o nome. Relativamente à confirmação de denúncia, o artigo 1103.3 prevê documentos algo diferentes do número 3 do artigo 8º do RJOPA. Por exemplo, o 1103.3 exige o alvará, mas o artigo 8º exige apenas o comprovativo de deferimento da operação urbanística. Qual prevalece? O Código Civil ou o RJOPA? Excelente pergunta. E isto é fruto das inúmeras alterações sucessivas que vão sendo feitas. E, portanto, às vezes o legislador altera umas coisas e depois esquece as outras. Temos várias situações onde há disposições conflituantes entre o Código Civil e o RJOPA. E esta é uma delas. Há outra, por exemplo, desde logo relativamente a indenizações, o que é gravíssimo. Quer dizer, é uma indenização que está prevista na lei, portanto, só pode ser paga. Aliás, tem que ser paga porque a lei assim o prevê, e depois é conflituante as disposições relativamente ao valor da indenização. Mas, focando-nos aqui na pergunta, a mim parece-me, sendo as duas aprovadas por lei, o que faria sentido era aplicar a lei mais recente. Ou seja, na falta de um outro elemento interpretativo que pudesse levar-nos a entender que há um manifesto erro na falta de harmonização, então eu creio que o que faz sentido é seguirmos pela lei mais recente, porque a lei mais recente derroga a lei mais antiga, não? Portanto, seria provavelmente seguir aqui as regras de teoria geral do direito civil, que nos diz que a lei nova derroga a lei antiga. Temos aí a questão colocada pelo colega Dr. Sérgio Martins. Parece-me mais viável seguir a jurisprudência do que propriamente a lei, tendo em vista o que vai e vem legislativo. Essa afirmação parece incorreta. Bom, nós somos advogados, e, portanto, como advogados, tendemos a defender os interesses do nosso cliente. Aliás, é esse o propósito, no fundo, da nossa atuação, não é? Portanto, sim, que temos seguramente que terem atenção à jurisprudência, sem dúvida. Mas, como digo, a jurisprudência também nós não temos uma lei de precedente. E, portanto, eu acho que é preciso ter em consideração, caso a caso, e verificar se faz sentido ou não aplicar a interpretação que foi tida pelo Supremo naquele caso. No exemplo que eu dei de um sale and leaseback, a meu ver, não é aplicável. A situação de base não é a mesma, é diferente. E num sale and leaseback há um pressuposto económico do negócio que não é compaginável com o direito de denúncia a todo o tempo do inquilino. E o negócio pressupõe isso mesmo. Portanto, passar a dizer que há um direito de denúncia inviabiliza o negócio como tal. As partes não quereriam, não teriam querido celebrar aquele negócio se fosse admissível a denúncia. Portanto, nem que fosse depois levar a erro e anulação. Ora, interpretar a lei, repito, de uma forma que, na cima, não está expressamente previsto na lei, não é? É uma interpretação. Interpretar num sentido que não está ou não vai ao encontro dos pressupostos fundamentais do negócio não me parece correto. Portanto, sim, temos que terem atenção, ou seja, a minha opinião é de que sim, temos que terem atenção à jurisprudência, mas ela não é aplicada cegamente, nem deve ser aplicada cegamente, e, portanto, a todas as circunstâncias, e, portanto, acho que temos que ver, caso a caso, se faz ou não faz sentido aquela interpretação. Relativamente a contratos que ainda não estejam assinados, aí sim, na medida em que é possível ainda acomodar a jurisprudência, isto depois já depende de cada um, evidentemente, mas eu pessoalmente parece-me avisado ter em consideração esta jurisprudência. Sim. Mas, enfim, aí depois já é muito específico da prática de cada um, eu acho. Temos depois aí a questão colocada pelo colega, a seguir ao Dr. Sérgio Martins, a doutora creio que conseguirá visualizar.
Estão previstos critérios. Estão Artigo previstos 6º. critérios, artigo 6º do REJOPA, de realojamento quanto ao arrendamento habitacional. Mas relativamente ao realojamento num contrato não habitacional, a lei não prevê critérios de realojamento. Que critérios deve ter em conta? Certo? Bem pensado. Bem pensado. A lei não prevê. Eu acho que faz sentido, até para garantir aqui alguma unicidade, se é que é possível ter alguma unicidade neste sistema que tem, de facto, disposições conflituantes, mas faz-me sentido aplicar os mesmos critérios. Portanto, apesar de não estar expressamente previsto, na falta de previsão, faz-me sentido aplicar os mesmos. Seria possível explicar o 1110, número 2 do Código Civil? Se bem tenho presente de cor, é o que prevê na falta de estipulação. Exatamente. Portanto, 1110, número 2 do Código Civil, passo a ler para todos. Diz que na falta de estipulação, portanto, é o artigo principal das regras relativas à duração e à denúncia e oposição à renovação dos contratos para fins não habitacionais. E o número 2 vem-nos dizer que, na falta de estipulação, o contrato considera-se celebrado com prazo certo pelo período de 5 anos, não podendo o arrendatário denunciá-lo com antecedência inferior a 1 ano. Começando pelo início, literalmente, na falta de estipulação. Portanto, este artigo só se aplica se o contrato nada disser. É muito pouco provável haver um contrato de arrendamento a fins não habitacionais que preveja regras relativas à duração, mas depois não preveja se tem um determinado prazo. Quer dizer, preveja um prazo, porque se eu não previr nada, aplica-se o número 1, parte final, não é? Porque o número 1 deste artigo diz que se aplica na falta de estipulação o disposto quanto ao arrendamento para habitação, sem prejuízo deste artigo e do seguinte. Portanto, se nada de nada for dito, deveria-se aplicar o regime da habitação. Mas com esta nuance, é que o contrato se passa a considerar prazo certo com 5 anos. Isto é se o contrato nada disser. Portanto, o contrato não diz que é de prazo certo, não diz que é de duração indeterminada, o contrato nada refere relativamente a prazo e, por conseguinte, nada refere relativamente a formas de cessação voluntária do contrato. E pronto, aí nesses casos, então, aplica-se o número 2 que vem dizer que o contrato se considera celebrado com prazo certo. E depois diz que o arrendatário não pode denunciá-lo com uma antecedência inferior a 1 ano. Parece contraditório, não é? Porque se o contrato tem um prazo certo, então não poderia haver uma denúncia. Só que se o contrato nada diz, então, também aplicando as regras supletivamente do arrendamento, o artigo 1098, número 3, salvo erro, exatamente, número 3, relativamente aos arrendamentos habitacionais, vem dizer que mesmo nos contratos com prazo certo, o arrendatário pode denunciar, desde que tenha decorrido um terço do prazo de duração do contrato, pode denunciá-lo com os pré-avisos previstos no contrato. Portanto, e o que a lei vem dizer é que o arrendatário não pode denunciar com os pré-avisos previstos no 1098, número 3, mas com este decurso mínimo de 1 ano. Ou seja, em vez de ser que o arrendatário pode denunciar decorrido que seja um terço do prazo de duração inicial, não. O arrendatário pode denunciar, ou melhor dizendo, em vez de se dizer que o arrendatário pode denunciar decorrido que seja um terço da duração inicial e desde que cumpra os pré-avisos de 120 dias se o contrato tiver mais de 1 ano ou de 60 dias se o contrato tiver menos de 1 ano, o que se diz é que nos contratos para fins não habitacionais pode denunciar, mas com uma antecedência de pelo menos 1 ano. Em vez de ser os 120 dias, tem que ser uma antecedência de 1 ano. Está claro? Eu dei aqui algumas voltas, se calhar não foi muito claro. Mas basicamente o que vem é derrogar o 1098, número 3, para dizer qual é que é o pré-aviso que se vai aplicar à denúncia. Mas lá está. Aqui, isto é diferente da exposição que eu fiz há pouco, não é? Porque aqui, isto aplica-se na falta de estipulação. E na falta de estipulação, se o contrato nada diz, seria razoável prever que se aplica supletivamente o regime habitacional, logo, até porque é isso que manda o número 1, logo também se aplicaria a possibilidade de denúncia
mesmo em contratos com prazo certo ao abrigo de 1098. Só que o pré-aviso para essa denúncia é que difere dos contratos para habitação, passando a ser pelo menos de 1 ano. Pronto, acho que assim foi mais sintetizado. E mais duas. Seguinte, num arrendamento não habitacional, prazo de 5 anos, renovável automaticamente por sucessivos de 3, o senhorio manifestou a sua oposição à renovação. Tal é admissível à luz da norma que impõe um período mínimo de 5 anos. O senhorio, em agosto, de vigência dos 5 anos iniciais, manifestou a sua oposição que ocorreria em dezembro de 2023. Bem, eu se entendo bem a pergunta, a dúvida é o que é que se entende por 5 anos? É a data em que é entregue, é que é enviada a notificação para denunciar, digamos assim, ou para se opor à renovação, neste caso é uma oposição à renovação, se é a data de envio ou se é a data em que opera os seus efeitos. Parece-me que é essa a dúvida. Diz que o senhorio manifestou a sua oposição à Sim, renovação, é isso, não é? sim, parece-me que sim. Pronto. Verificando-se a vigência mínima dos 5 anos, portanto, o novo número 4 do 1110, essa é indrogável, portanto, tem que se acautelar sempre pelo menos 5 anos de contrato. A meu ver, não importa, e eu acho que há opiniões diversas aqui, não há uma opinião única, mas na minha opinião, o que faz sentido não é a data de envio, mas sim a data em que opera os seus efeitos. Porque o que importa não é se é sabido com 3 anos ou 2 anos de antecedência. O que importa é saber a data a partir da qual o inquilino tem que sair. E, portanto, quando a lei diz que nos primeiros 5 anos, independentemente do prazo estipulado, o senhorio não pode opor-se à renovação, a minha opinião, quando se diz não pode opor-se, não é a data de enviar a carta, mas sim a data a partir da qual essa oposição vai produzir os seus efeitos. Portanto, se o contrato tem 5 anos, se entendesse que o senhorio só pode enviar a carta depois de decorridos 5 anos, ele perderia o prazo inicial. Portanto, já tinha que entrar na renovação seguinte. Não me parece que seja essa a intenção. Parece-me que o que se pretende aqui é cautelar uma determinada vigência de 5 anos. E para cautelar uma determinada vigência de 5 anos, se é preciso um pré-aviso, esse pré-aviso pode ser enviado antes dos 5 anos, antes de chegarmos ao devolvidos 5 anos. Não podem operar os seus efeitos antes dos 5 anos. Relativamente ao número 10 do artigo 36 do NRAU, entramos nas normas transitórias. Quando refere a possibilidade de oposição à renovação apenas com fundamento na linha B do artigo 1101, atendendo que o mesmo normativo refere que são aplicáveis com as devidas adaptações do 1102, não será uma gralha legislativa? Estou de acordo, acho que é uma gralha legislativa. Ou seja, quando o artigo 36, número 10 é referido... Sim, é isto. Estou de acordo, acho que é uma gralha. Acho que é uma gralha... Sim. Sim. Para o arrendatário, quanto tempo tem de durar o contrato? No artigo 1110, número 2. Lá está. A partir do momento em que o contrato nada diga, vamos aplicar o número 2, porque o número 2 aplica-se na falta de estipulação no contrato, certo? Portanto, o contrato nada diz. Aplicamos o número 2. E o número 2 diz que o contrato se considera celebrado pelo prazo de 5 anos. Mas o inquilino tem direito de denúncia, tal como teria se aplicasse supletivamente o regime dos contratos habitacionais, ao abrigo do 1093. Simplesmente não o pode fazer com uma antecedência inferior a 1 ano. Portanto, a meu ver, deveria ser, no fundo, acautelado um prazo inicial mínimo, que é decorrido 1/3 do prazo inicial, que é o que se aplica ao abrigo do regime habitacional, para o qual o número 1 remete supletivamente, mas depois o pré-aviso é que passa a ser de 1 ano. Em vez de ser de 120 dias, assumindo que o contrato tem mais de 1 ano. Porque tem que ser de 5 anos, não é? Portanto,
No fundo, o que muda aqui é o pré-aviso, que passa a ser de 1 ano. Aplicação do número 4 do artigo 1110. Pronto, lá está. A meu ver, o número 4 só se aplica quando o contrato prevê uma renovação automática. Ou também quando o contrato nada preveja relativamente à renovação. Porque se o contrato não diz que caduca no seu termo, então a regra geral é de que há uma renovação automática e sucessiva. Portanto, nesses casos, aplica-se o número 4. Se o contrato tinha um prazo de 3 anos, não renovável, ao fim dos 3 anos, a meu ver, caduca, porque o contrato dizia expressamente que era não renovável e, portanto, cabe a forma de cessação que o 1080 permite às partes da caducidade. Ao fim dos 3 anos, o contrato caduca. Se o contrato nada prevê relativamente à renovação, a regra geral é de que há uma renovação automática. E então, se o contrato era celebrado por 3 anos, mas a lei não permite que o contrato termine por vontade do senhorio antes de decorridos 5 anos, então o contrato que se tem por 3 anos é considerado, no fundo, estendido para garantir ao inquilino um prazo mínimo de 5 anos. Corridos os primeiros 5 anos, a renovação automática tem de ser igualmente por 5. E acho que terminamos com esta. Nos leva a outra discussão, sobre a qual eu também já escrevi um artigo. A opinião maioritária é de que o prazo de 5 anos é um prazo mínimo imperativo, que resulta do número 3. Portanto, o número 3 deste artigo 1110, quando diz, salvo estipulação em contrário, o contrato celebra-se por prazo certo, o contrato celebrado por prazo certo renova-se automaticamente no final do seu termo e por períodos sucessivos de igual duração ou de 5 anos, se esta for inferior. A interpretação, pelo menos na doutrina, creio, que vem sendo maioritária, é de que estes 5 anos é um prazo mínimo imperativo. Acho que saiu, aliás, um acórdão relativamente recente, deste verão, creio, que vem, de certa forma, estabelecer isto como sendo também uma regra, ou seja, acompanhando, no fundo, a doutrina maioritária, no sentido de que este prazo é um prazo imperativo. Porque a lei anterior não dizia ou de 5 anos se esta for inferior. Esta alteração foi aprovada pela lei de 2019. E então, para se dar um sentido útil a esta alteração, entende-se que se a lei precisou, se o legislador teve que vir dizer que há um prazo de 5 anos se o contrato tiver uma duração inferior, então é porque se entendeu que isto deveria ser um prazo mínimo imperativo. A minha opinião não é essa. A minha opinião é de que isso é assim se as partes não tiverem estipulado em contrário. Porque ao de se dizer salvo estipulação em contrário no início da frase, o salvo estipulação em contrário pretende precisamente dar às partes a possibilidade de estipular em contrário. Para a estipulação em contrário, não há nenhum motivo para ser apenas por referência ao prazo inicial. Por que carga d'água é que eu haveria de ter um contrato de 2 anos, mas depois as renovações têm que ser de 5 anos? É que isto, na lógica de que a denúncia está na disponibilidade das partes renunciar à denúncia do inquilino, isto pode ter impacto também para o inquilino, a meu ver. Um inquilino que tem um contrato de prazo certo com uma renovação automática de 3 anos está obrigado a 3 anos, não está obrigado a 5. Pode ser do seu interesse ter uma obrigação de 3 anos e não um compromisso de 5. Portanto, repito, tratando-se, no fundo, de contratos para fins não habitacionais, não vejo nenhum direito ou nenhum princípio que mereça tutela de tal ordem que nos impeça de interpretar a norma no sentido de quando diz que é salvo estipulação em contrário, que permite às partes precisamente acordar o prazo da renovação que melhor lhes aprover. Mas julgo que esta não é a interpretação maioritária. Há alguns que me acompanham nisto, mas não creio que seja a maioria. Bom, e creio que não teremos mais questões, menos no chat não temos mais questões. Vi há pouco que o Dr. Paulo Torres levantou a mão, mas entretanto não vejo aqui nenhuma questão colocada pelo Dr. Paulo Torres.
Eu perguntava à doutora o seguinte: há pouco aludiu a uma das suas publicações, e eu li, creio que seriam as suas duas últimas publicações. Não sei se referia a alguma destas. Uma delas, o prazo de renovação de contratos de arrendamento urbano para fins habitacionais, publicado na revista Atualidade Jurídica, da Lia Menendez, número 61. Era essa. Era esta? Era verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Tem razão. Esta publicação está disponível em PDF. Se a doutora permitir, eu depois até envio aos colegas quando enviar a apresentação PowerPoint. Sim. Claro que sim. Se permitir. Sim, sim. A outra, esta não encontrei em formato PDF, mas creio que também será recente, é o limite à atualização das rendas para 2023 nos arrendamentos comerciais. Esta publicada na revista Vida Imobiliária, número 238. Certo, é verdade, é verdade. Essa não está disponível ao público porque é uma revista paga. Outra não, é por isso, é por isso. Não está à generalidade do público. Admito que a revista possa disponibilizar determinados pedidos, mas sinceramente não lhe sei dizer, mas sei que não está ao público em geral porque é uma revista paga. Sim. Muito bem. Então, a doutora permite-me que disponibilize depois aos colegas aquela primeira a que eu aludi. Claro que sim, claro que sim. Muito bem, muito obrigada. Bom, chegamos então ao final desta sessão. Renovo os meus agradecimentos em representação da Delegação da Ordem dos Advogados de Braga à senhora doutora Rita Xavier de Brito por esta fantástica, por esta brilhante sessão. Relembrava aos colegas, relembrava, não, ainda não está divulgado, peço desculpa. Aproveito o ensejo, aliás, para informar que na próxima semana conto encerrar este curso de arrendamento urbano, ainda não o consigo confirmar na presente data. De todo modo, encontram-se já confirmadas duas sessões para a próxima semana, que são nos dias 11 e 12, ambas às 18 horas. No dia 11, com a senhora doutora Yolanda Canelas Pastos, no dia 12, com o senhor doutor Edgar Martins Valente. Muito obrigada a todos, continuação de uma boa semana e até breve. Muito obrigada da minha parte e mais uma vez muitos parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Obrigada a todos.